Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo número 14 da série sobre lógica de predicados. Veremos o conceito de equivalência e de igualdade na lógica de primeira ordem e o modo como podemos usar esses resultados sobre equivalência para substituir fórmulas que demonstramos. Vamos começar? Vimos na lógica proposicional que a relação de equivalência ela permite a substituição. Vejamos como isso funciona. Se nós temos que A é equivalente a B, então, se temos uma fórmula como x ou c, então, ao substituir x por A ou x por B, nós obtemos duas fórmulas equivalentes, ou seja, A ou C é equivalente a B ou C. E isso está ligado a uma intuição muito clara a respeito da noção de equivalência. Vamos ver mais um exemplo aqui. Se nós temos que A é equivalente a B, então uma fórmula que diz A implica C ou D é equivalente a uma fórmula que diz que B implica C ou D. De modo geral, nós vamos escrever que se A é equivalente a B, nós podemos substituir em qualquer que seja a fórmula de formato F, onde nós trocamos a ocorrência do x por A e a ocorrência do x por B, certo? E essa relação ela também funciona para a nossa lógica de primeira ordem, que é o que estamos trabalhando aqui. E isso vale também sintaticamente. Ou seja, se nós temos que uma fórmula delta ela é equivalente a uma fórmula psi ou uma fórmula eta, então a substituição de uma fórmula das ocorrências por delta ou por eta gera duas fórmulas equivalentes. Para demonstrar essa fórmula, nós fazemos um processo de indução na complexidade das fórmulas. Aqui vamos ver alguns dos passos essenciais para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, nesse caso, vamos demonstrar que se temos que uma fórmula delta ela é equivalente a uma fórmula eta, então podemos introduzir o existencial em cada uma dessas fórmulas. Ou seja, existe x delta é equivalente a existe x eta. Como que vamos demonstrar isso? Assumindo que temos que delta é equivalente a eta, vamos mostrar cada um dos lados da implicação. Vamos mostrar que existe x delta implica existe x eta e que existe x eta implica existe x delta. Então, vamos começar introduzindo na nossa prova que vale delta equivalente a eta. E vamos, nesse caso, focar em um dos lados dessa implicação. Quando nós temos uma implicação, uma biimplicação, nós podemos concluir uma implicação somente de um lado. Isso é pela definição e uma consequência tautológica. Então, agora, como queremos introduzir esse existencial, vamos inverter a fórmula, a ordem dessa implicação. Isso é uma consequência tautológica que temos trabalhado bastante, que é a inversão inverte o sinal, ou passa a ser negativo a cada uma das formas. Se temos A implica B, não B implica não A. Agora, vamos usar um resultado que nós provamos já nos vídeos anteriores, que é a generalização. Nós podemos, dado que temos uma fórmula qualquer, podemos generalizar, introduzir um quantificador universal. E também já demonstramos que a quantificação universal ela distribui na implicação. Ou seja, se temos que para todo x vale A implica B, então podemos concluir para todo x A implica para todo x B. Isso é a distributiva da quantificação universal em uma implicação. Veja que agora nós podemos inverter novamente a fórmula e obter uma negação do para todo, negação em cada uma das fórmulas. E isso, como nós também já vimos, pode ser substituído por um existencial. Observe que o que estamos fazendo aqui
é dizer que em uma fórmula com implicação, o não para todo não, ele realmente pode ser substituído pelo existencial. E vamos provar isso agora em separado antes de voltarmos para a demonstração. Observe que também vale a regra no lado oposto. Vamos então demonstrar apenas um desses casos. O caso em que temos um para todo, um não para todo x, não φ implica gama. Isso tem como consequência, existe x, φ implica gama. Nós começamos com a fórmula que está dada, a fórmula não para todo x, não φ implica gama, e fazemos a aplicação da definição. Lembra que o para todo ele é definido, ou seja, ele literalmente significa não existe não. E nesse caso, vamos então eliminar essa dupla negação que ocorre do lado de fora. Lembra que, nesse caso, a que ocorre do lado de fora ela é mais fácil de eliminar, porque ela pode ser eliminada a partir de uma consequência tautológica. Nesse caso, a consequência que diz que não A implica B, tem como consequência A implica B. E para verificar isso, basta usar o método das tabelas de verdade. O difícil, a dificuldade aqui, é eliminar essa dupla negação que ocorre na parte interna, né, dentro do existencial. Então, para fazer isso, o que nós vamos usar é o seguinte. Nós vamos começar com uma instância do axioma da substituição, que diz que quando vale uma fórmula, nós podemos introduzir o existencial para alguma variável que ocorre nessa fórmula. Nesse caso, a variável que ocorre nessa fórmula é o próprio x. Poderia ser um termo, poderia ser qualquer outra coisa. Nós vamos quantificar existencialmente para o x. E agora, nós vamos eliminar a dupla negação que ocorre no lado esquerdo da fórmula, do mesmo modo que acabamos de fazer. Nós usamos a consequência tautológica, não A implica B, tem como consequência A implica B. E agora, observe que nós temos uma fórmula, uma implicação, onde o existencial acontece do lado direito e a fórmula do lado direito ela é tal que o x, a variável x, ela não ocorre livre. E, portanto, podemos aplicar a introdução do existencial para a fórmula da esquerda. E introduzimos, existe x, φ implica existe x, não φ. Observe que isso agora pode ser usado em conjunto com o que provamos na segunda linha, na terceira linha dessa prova. Nós temos que existe x, φ implica existe x, não φ. E nós temos na terceira linha, existe x, não φ implica gama. E nós podemos compor essa implicação a partir de uma consequência tautológica. Então nós temos que existe x, φ implica gama. E isso vem da consequência tautológica que diz que se temos que A implica B, B implica C, então podemos concluir que A implica C. E com isso nós finalizamos essa demonstração. A demonstração da relação contrária, ou seja, de que gama implica não para todo x, não φ, tem como consequência gama implica existe x, φ, ela é muito semelhante e nós deixamos aqui como um exercício, mas ela é exatamente o mesmo procedimento da prova anterior. De posse desse resultado, nós podemos agora voltar para a demonstração que estávamos fazendo. E nesse caso, nós sabemos que podemos eliminar o não para todo x não, substituindo ele pelo existe x nessa implicação. E nós fazemos isso primeiro para o lado da esquerda e depois fazemos para o lado da direita, eliminando novamente a não para todo x não, substituindo por um existencial. Então, nesse caso, observe que nós, a partir da suposição de que delta é equivalente a eta, nós obtivemos que o lado esquerdo implica o lado direito, ou seja, existe x delta implica existe x eta. A demonstração da relação contrária, ela se dá pelo mesmo procedimento. Basta observar que vamos agora começar com a nossa fórmula e, a partir desse momento, vamos começar todo o procedimento, o mesmo procedimento que nós fizemos, só que agora para a fórmula eta implica
delta, que também é uma consequência tautológica de delta equivalente a eta. E nesse caso, usando o mesmo procedimento, nós vamos obter que existe x eta implica existe x delta. Isso finaliza a demonstração desse resultado. E, portanto, nós podemos, de fato, introduzir uma quantificação existencial toda vez que encontramos duas fórmulas equivalentes. A partir desse resultado, vamos voltar a algo que tentamos provar no vídeo anterior, que seria a equivalência entre as fórmulas φ para um t e a fórmula para todo x. Se x é igual a t, então φ de x. Vamos então começar com um resultado sobre aplicações proposicionais de fórmulas. De um modo geral, nós temos que, se conseguimos concluir eta a partir de uma fórmula delta, então podemos concluir que uma fórmula π que implica delta tem como consequência que π implica eta. Vamos deixar isso aqui por demonstrar, mas vamos usar esse natural resultado. Agora, vamos observar o seguinte. Nós queremos que esse resultado se aplique também à nossa equivalência. E vamos fazer uso dessa ideia para fazer a demonstração do resultado que nós queremos. Ou seja, que φ aplicado a t é equivalente à fórmula para todo x. Se x é igual a t, isso implica φ de x. Nesse caso, vamos resolver essa demonstração a partir de um caso particular. Nós mostramos no vídeo anterior o caso geral para a implicação de para todo x igual a t implica φ de x, isso implica φ de t. Mas o lado contrário, ou seja, mostrar que φ de t implica para todo x igual a t implica φ de x, é um pouco mais complicado. E nesse caso, vamos fazer a demonstração para um caso particular. Nesse sentido, vamos dizer que a fórmula φ ela é um existe y tal que y se relaciona por R com x. E o nosso termo ele vai ser uma função f aplicada a y e c. Ou seja, a partir de y e uma constante c, nós obtemos como resultado algum objeto. Vamos agora à demonstração desse resultado. Vamos substituir a fórmula φ e t pelas suas respectivas definições. Então, nesse caso, nós temos existe y se relaciona com x, e o x ele é substituído pelo termo t, que é o f de yc. Isso implica que para todo x, quando x é igual a f de yc, então podemos concluir existe y tal que Rx. Observe que para obter esse resultado, nós precisamos de um axioma para partida. E esse axioma a ser usado vai ser uma instância do nosso axioma da igualdade, que vamos aplicar para as variáveis x, z e y. Observe que o y foi escolhido duas vezes, tanto para as igualdades da esquerda quanto para a igualdade da direita. E por isso nós temos na equivalência um yrx equivalente a yrz. Isso é uma instância do nosso axioma da igualdade. Observe que, como nós escolhemos o y duas vezes, então temos o y igual a y. E como o axioma da identidade y igual a y, ele também pode ser introduzido, temos como consequência tautológica que x igual a z implica yrx equivalente a yrz. Nesse caso, nós agora vamos usar a regra da substituição por um termo. Nós já provamos isso no vídeo anterior. E vamos substituir o z nessa fórmula, que é uma variável livre, por um termo. No caso, o próprio termo t, que é o f de yc. Então vamos obter x igual a f de yc. Isso implica yrx é equivalente a yrz.
f de yc. Observe que agora estamos chegando em algo similar ao que nós temos na fórmula inicial. E como consequência tautológica, nós vamos fazer uma inversão das coisas que acontecem aqui. Mas antes, vamos introduzir o existencial. Nós sabemos que, ao obter que duas formas são equivalentes, nós podemos introduzir o existencial em cada uma dessas formas. Nós mostramos isso aqui nesse mesmo vídeo. Então, nós podemos introduzir o existencial e agora vamos inverter essas ordens com uma consequência tautológica. Observe que aqui nós temos uma implicação do x igual a f de yc com uma equivalência. E a equivalência ela é uma implicação dos dois lados. Nós podemos, nesse caso, inverter a ordem das equivalências, das implicações, como também já vimos, e isso é uma consequência tautológica. Nós podemos tomar uma dessas formas que acontecem na equivalência e pôr como uma condição para a implicação entre x igual a f de yc e a outra forma. Observe que agora nós temos algo muito similar ao que temos na fórmula inicial. E o que precisamos fazer aqui é simplesmente introduzir essa quantificação universal. Lembra que a regra da introdução do quantificador universal ela acontece quando a fórmula da esquerda, na implicação, ela não contém um x livre e a fórmula da direita pode, nesse caso, ser introduzida com um quantificador universal. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós fazemos a introdução do quantificador universal e obtemos a fórmula que desejávamos. Existe x, existe y, tal que y é f de yc, e isso implica, para todo x igual a f de yc, implica existe y r x. E isso é exatamente a forma que nós desejávamos. Mostramos como usar a regra da equivalência para o caso existencial num caso simples, mas o caso geral ele poderia ser usado para demonstrar a relação que estávamos trabalhando de um modo geral. É isso que vamos dar uma pequena introdução agora. O caso da introdução do existencial precisa ser complementado com as composições booleanas. E nós precisamos, nesse caso, provar uma versão geral do axioma da igualdade. Observe que o axioma da igualdade ele fala que quando temos variáveis iguais, as relações, os predicados e relações, eles são equivalentes quando temos cada uma das formas. Ou seja, se x1 igual a y1, x2 igual a y2 e assim por diante, então uma relação R aplicada aos x é equivalente à relação R aplicada aos y. Isso porque os x e os y são os mesmos, são iguais. Isso vale em geral para qualquer que seja a fórmula, ou seja, algo como φ para x1, x2 até xn é equivalente a φ para y1, y2 até yn. E para observar esse resultado, o que precisamos fazer é provar as composições booleanas de fórmulas com essas relações. Nós já vimos que a introdução dos quantificadores também vai funcionar, mas vamos observar aqui um caso de quantificação ou de combinação, de composição de fórmulas booleanas. Vamos fazer o seguinte: se nós temos algo como x igual a y, x1 igual a y1, x2 igual a y2, então podemos concluir que a composição booleana de uma fórmula ela vai funcionar de acordo com a equivalência. Observe que nós temos a fórmula x1 rx2, x2 px2. E do outro lado temos y1 ry2 ou y2 py2. Então, o que estamos mostrando são os passos de composição para obter o resultado geral que observamos aqui em cima. Então, para fazer esse caso,
O que precisamos é simplesmente trabalhar com algumas consequências tautológicas. Então, começamos com a fórmula, com o axioma da igualdade para a relação R, e usamos também uma instância para o P, e substituímos apropriadamente isso com as nossas relações. E agora, o que fazemos é usar a consequência tautológica para compor essas relações. Além disso, nós vamos ter exatamente o que precisamos, porque nós sabemos que a implicação do existencial com a equivalência entre duas formas implica que eu posso quantificar existencialmente. E lembra que se temos que algo implica uma equivalência, então esse mesmo algo vai implicar a introdução do existencial para essas equivalências. O que estamos mostrando nesse caso é que as composições elas vão funcionar e o resultado geral de fato vai funcionar. Claro que não fizemos uma prova completa a partir dos passos indutivos. O que estamos fazendo aqui é mostrar quais são os passos indutivos necessários e isso dá uma boa ideia já de como que esses resultados podem ser obtidos. Então, ao compor todos esses resultados, nós vamos obter dois resultados fundamentais, duas ideias fundamentais na lógica de primeira ordem, que é a ideia de substituição de equivalentes, que também vale para a lógica proposicional, e a substituição de iguais. Quando temos duas coisas iguais, por exemplo, uma variável x igual, uma composição de função, ou uma composição de função com constantes é igual a uma outra composição de função com constantes, então podemos fazer as substituições em fórmulas e obter fórmulas equivalentes. Então, esse é um processo que ajuda bastante ao modo de pensar a partir de lógica de primeira ordem, que quando temos coisas equivalentes, podemos substituir. E são ideias fundamentais e que foram discutidas ao longo de muitos anos na filosofia em geral. Um modo, por exemplo, existe uma definição para a igualdade a partir de um princípio que chama-se princípio de Hume, que diz que quando duas coisas são equivalentes, isso é o máximo que podemos dizer da diferença entre dois objetos. Então, uma teoria ela tem que ser tal que qualquer que seja a propriedade, se ela se aplica igualmente a duas coisas, então quer dizer que essas coisas são iguais. Isso é o princípio de Hume. Isso poderia, por exemplo, ser aplicado a números, mas também para outras coisas. Elas são indiferenciáveis a partir de propriedades. Então, isso tem a ver com um universo muito importante da análise lógica, tanto para a filosofia quanto aplicações para a matemática ou computação. Em todo o momento, quando estamos trabalhando com matemática ou computação, nós fazemos uso de substituições de equivalentes, substituições de iguais. No próximo vídeo, vamos estudar mais alguns meta-resultados para a lógica de primeira ordem, como o teorema da dedução e mais alguns outros. Muito obrigado e até o próximo vídeo.